Bom, e aí, pessoal, vamos continuando aí com as nossas estruturas condicionais, tá? Então, ficou faltando falar aí sobre duas estruturas condicionais. O switch e o condicional ternário, tá? O condicional ternário, vocês ainda não tinham nenhuma base, né, específica no Portugal para essa estrutura, tá? Então, vamos lá. Bom, primeiro eu vou falar com vocês sobre a estrutura de seleção múltipla. Então, é aquele comando escolha, né? Então, que vocês já estavam acostumados. Então, é uma estrutura que vai funcionar com um conjunto de opções. Então, você tem valores, né, pré-definidos que essa variável pode ter, e a cada valor aí você tem um conjunto de instruções a ser executado, tá? Então, a estrutura, só relembrando o fluxo aí para vocês vão ter aqui, vão avaliar se a variável, né, que está sendo analisada, ela tem um determinado valor. Se ela tiver o valor, vai executar um conjunto de instruções e finaliza. Se ela não tiver aquele valor, vai ser avaliado um próximo valor, né, o valor 2 aqui. E aí a mesma lógica, se for verdade, né, se realmente ela possuir esse valor, você vai executar um conjunto de instruções e depois finaliza a estrutura. Caso não seja verdade, você vai fazer uma nova avaliação do valor dessa variável e por aí vai, tá? Então, a gente consegue fazer quantas a gente necessitar aqui, sendo que a última, né? Se a última não for satisfeita aí, essa igualdade não for satisfeita, a gente tem a opção de utilizar o outro caso, né? Que é o valor default, né? Que é o caso do falso aqui, que a gente pode ter um conjunto de instruções. Lembrando que isso aqui é opcional. Tá? Então, só se a gente realmente quiser executar algo quando esse valor aí, esse último valor der falso, quando não se encaixar em nenhum dos outros valores. Como eu já falei para vocês, geralmente a gente dá pelo menos um feedback para o usuário dizendo que a opção escolhida foi inválida ou algo do tipo, tá? Bom, em Java, como é que fica esse comando switch, tá? Que é o comando escolha, o equivalente do escolha, tá? Então, aqui, ó, switch, a variável que vai ser avaliada, tá? Então, segue aquele mesmo padrão que vocês já vinham, já conheciam lá no Portugal. Então, switch, uma variável a ser avaliada. A palavra reservada case, tá? Então, case, que é aquele caso. Caso um determinado valor, 2 pontos, e aí você começa aí as instruções, tá? Depois do conjunto de instruções, a gente utiliza o comando break, tá? Então, a outra palavra reservada aí. Então, o break, o que é que ele faz? Ele tira a gente dessa estrutura, tá? Então, quando eu encontro aqui o break, eu saio do switch e venho cá para o finalzinho e vou continuar o meu conjunto, tá? Bom, temos ainda depois do break, vai avaliar o segundo caso. Caso seja o valor 2, 2 pontos, instruções e assim sucessivamente. O nosso outro caso é esse default aqui, tá? Então, a gente vai escrever a palavra default, certo? 2 pontos e a instrução que a gente quer executar, tá? No caso aí do default, a gente não precisa de break, tá? Porque já é a última condição, né? Então, a gente não precisa. Então, o comando switch, ele vem aí justamente nessa questão de a gente conseguir avaliar, né, um valor específico para uma variável, sendo que a gente tem várias possibilidades dentro dessa avaliação de valor. Então, temos aqui um código, tá, para vocês, exemplificando a utilização. Então, eu tenho aqui um menu de opções. Então, aquele mesmo esquema que eu falava para vocês, do comando escolha, sempre que vocês tiverem um menu de opções, vocês podem utilizar o escolha, tá? Essa seleção múltipla aí. Então, eu mostrei aqui o menu de opções, faço a leitura, tá? Então, aqui, ó, int opção recebe uma entrada que vai ser um inteiro, next int. Então, switch opção, então vou avaliar a minha variável opção, né? Abre chaves. Caso esse 1 aqui equivale ao valor que essa variável vai ter. Então, se o usuário tiver digitado o número 1, ele vai calcular a soma, vai colocar na variável result, vai depois mostrar o resultado dessa soma, e aí eu dou um break,
tá? Então, se ele entrar nesse caso 1, depois que ele executa, ele vai chegar nesse break, ele não vai executar, né? Não vai procurar a possibilidade de nenhum outro caso, não vai fazer mais nada, ele vai simplesmente sair do laço, tá? O break a gente consegue utilizar nos comandos de repetição para sair do laço, e a gente consegue utilizar, e no único condicional que a gente consegue utilizar o break é o switch, tá? Então, geralmente o break a gente vai utilizar nos comandos de repetição e no switch, tá? Detalhe que vocês têm aí é que os tipos que são manipulados no switch são int, string e char, tá? Lembrem que, se vocês, no caso aqui, por exemplo, a opção tá como int, tá? Como inteiro. Lembrem que se vocês forem trabalhar com string, o valor que vocês vão colocar aqui depois do case tem que estar com aspa dupla. E se vocês forem trabalhar com o tipo char, vocês precisam colocar aspa simples, tá? Então, aquele mesmo esquema de manipulação, de atribuição desses tipos que o Java reconhece, vocês vão utilizar aqui dentro do switch, certinho? Bom, e aí vocês me perguntam, Cris, mas e aí, eu posso utilizar esse comando sem esse break? O que acontece se eu não colocar esse break, tá? Então, se eu tirar aqui o break, o que acontece com essa estrutura, tá? Então, basicamente, o que acontece é que ela vai para o próximo case, tá? Ela não vai sair do laço. Ué, Cris, como assim? Então, vamos aqui no exemplo 5, tá? Que aí eu vou mostrar para vocês direitinho como é que acontece. Bom, estamos aqui com o exemplo 5, tá? Então, um exemplozinho básico, tá? Só para mostrar realmente o funcionamento. Então, eu botei aqui, ó, uma variável inteira A, que aí eu vou pedir para o usuário digitar 1, 2 ou 3, tá? Se ele digitar 1, vai mostrar aqui, ó, executando o caso 1, 2 e 3. Vou deixar aqui com o break, vou executar primeiro com o break, tá? Só para que vocês percebam a diferença. Certo? Executando. Prontinho. Então, basicamente, é isso aqui que eu tenho, tá? Então, vou digitar a opção 1. Então, a opção 1, ele vai mostrar aí, ó, executando caso 1, que é exatamente o que acontece aqui no primeiro caso, tá vendo? E aí, ó, percebam que ele deu um break, ele finalizou, tá vendo? O programa finalizou, ele deixou de estar vermelhinho aqui, ele já foi terminado, tá? Se eu fizer isso com o valor 2, ele vai executar o caso 2 e também finaliza, tá? Então, ele não entrou, ele avaliou se a variável lá tinha o valor 1, não tinha o valor 1, ele pula aqui para o case 2 e executa o case 2, tá? Cris, e aí? Vamos lá, vamos tirar o break para ver o que é que acontece, tá? Vou comentar ele aqui só para vocês verem. Então, estou tirando aqui o break, tá? Do caso 1. Vamos lá. E aí, eu vou colocar como entrada o número 1, tá? Então, quando eu coloco o número 1, olha o que ele faz. Ele executa o caso 1 e o caso 2. Por quê? Ele não chega a avaliar mais essa possibilidade, ele já entra direto, tá? Ele entra direto, ele segue até encontrar um break. Então, ele executa tanto o caso 1 quanto o caso 2 quando eu tiro o break. Então, Cris, mas, poxa, para que isso? Estranho, né? Então, o que acontece? Esse case ele funcionava assim, porque você podia ter mais você podia ter uma determinada opção que você executa um comando, uma segunda opção você executa um comando mais alguma coisinha, tá? Então, como se eu fosse incrementando, certo? Então, se eu preciso incrementar, por exemplo, né? Eu poderia fazer dessa forma. Na realidade, o incremento aconteceria mais nos de cima e eu ia reduzindo isso com os próximos casos, tá? Porque se ele entrasse aqui no caso 1, ele vai executar até encontrar um break. Se ele não executar o caso 1, ele pular direto para o 2, então ele vai executar só, nesse caso aqui, o caso 2. Por exemplo, vou rodar aqui para vocês verem. Então, se eu colocar aqui a entrada 2, ele vai executar apenas o case 2, olha lá. Tá? Por quê? Porque isso aqui não foi verdade, então ele não executa. Tá? E aí ele vai e faz a próxima avaliação. Se eu não tivesse o break aqui, ele ia executar o 2 e o 3. Tá? Então, vou executar novamente.
Então, ó, se eu coloco o 2 agora, ó, ele executa o caso 2 e o caso 3. Então, não entrou no primeiro porque não atendeu isso aqui. Quando atendeu aqui o segundo, ele executa até encontrar um break ou finalizar o comando, tá? Então, como ele não encontrou o break aqui, ele passou direto aqui, já foi executando o que tinha dentro do caso 3 e executou o break. Se eu fosse, precisasse, número 1 fosse a opção de executar uma soma, tá? Então, vou colocar aqui int b e result, tá? Então, eu posso dizer aqui, ó, vou colocar aqui b igual a 5 e result igual a 1, tá? Só para eu dar um exemplinho para vocês aqui. Eu poderia dizer aqui, ó, que result recebe, né? Result mais b, tá? Então, lembrando aqui, ó, porque a gente usa muito pouco essa formatação, na realidade, vocês podem utilizar bastante essa formatação, porque é muito normal, tá? No Java, trabalhar dessa forma. Então, aquele esquema do acumulador. Tá? Então, lembrando, só relembrando aqui, que esse mais igual é o mesmo que eu pegar aqui, né? Faço a soma e depois faço essa atribuição, tá? Então, ó, então vamos dizer que no caso 1 eu faço só a soma. No caso 2, eu vou fazer... não, no caso 1 eu faço soma e multiplicação. Mas no caso 2 eu preciso fazer só a multiplicação, tá? Então, eu posso usar aqui, ó, result vezes igual b, tá? Então, colocando dessa forma, tá? O que é que vai acontecer? Vou tirar esse break daqui. Vou colocar o break aqui. Então, o que é que acontece dessa forma aqui, ó? Quando ele vem aqui no case 1, ele vai executar o mais e o vezes, tá? Porque eu não tenho esse break. Se eu colocar caso 2, se for botar o valor 2, ele vai executar só a multiplicação, certo? Então, é isso que eu quero que vocês consigam entender quem é a sequência, certo? Então, se eu colocar aqui, ó, opção 1, ele vai executar soma e subtração. Oh, eu não botei para fazer a impressão, né? Vou colocar aqui, ó. Tá? Só para mostrar esse cálculo, certo? Então, executa o primeiro, ele vai dar 6, né? O 6 daqui. E vai mostrar também o 30 aqui, porque ele vai pegar 6 vezes 5, tá? O 5 do B e o 6, que era o resultado que tinha aqui, né? Do resultado. 6 vezes 5, 30, vai mostrar aqui o 30, tá? Prontinho. Certo? E se eu botar o 2, ele vai mostrar apenas o 5, tá? Porque o B aí vai valer 5 e o resultado vale 1 inicialmente. Certinho? Prontinho. E se eu executar o 3, né? Só para desencargo de consciência, se eu executo o 3, ele só mostra aqui o resultado. Bom, eu tenho aí também outra possibilidade, né? Aí você diz assim, Cris, e se eu tiver vários valores que precisem executar o mesmo comando? Eu vou ter que usar aquela estrutura e repetir os comandos várias vezes, tá? Então, o que é que a gente pode fazer aí, tá? Eu posso usar o comando nesse formato aqui, tá? Esse formato aqui, ele foi permitido a partir do Java, salvo engano, do Java 14, tá, gente? Porque antes ele não reconhecia essa formatação que já existia lá no comando escolha, mas aqui no switch não reconhecia. Mas a partir do Java 14 ele já reconhece. Então, eu posso listar os valores, tá? Então, ó, switch, o nome da variável normal. Caso ela receba o valor 1, o valor 2, o valor 3, então eu posso ter várias opções que vão executar a mesma instrução. Então, eu só preciso colocar aqui quais são esses valores, tá? Então, se você digitar um número 1, 2, se você digitar um número 2, 4, 6, 8, aí eu posso colocar aqui sysout números pares, número par. Caso 3, 5, 7, 9, posso colocar um sysout números ímpares, tá? E o default eu posso colocar aqui, default não, eu posso colocar um caso 0, elemento neutro, por exemplo, tá? E o default, vamos dizer que eu tô querendo trabalhar só na faixa de 0 a 10,
certo? E aí o default eu posso colocar aqui, tá fora da faixa, tá? Então, é um exemplo que a gente poderia utilizar, mas eu vou lá no exemplo 6 para mostrar para vocês esse funcionamento. Então, estamos aqui com o nosso exemplo 6, tá? E aí, ó, eu tenho aqui o mesmo exemplo anterior, tá? Só que agora eu tenho aqui o primeiro case, tanto o valor 1 quanto o valor 2, ele vai colocar aqui, ó, que executa 1 e 2. Caso 3, executa aqui. Caso 4, o de cá, tá? Lembrando que eu posso ter aqui o default, tá? Então, o default, eu posso dar aqui um sysout default, tá? Só pra gente saber que entrou no default. Então, se eu executo, tá? Então, ele vem aqui, ó. Se eu digitar o número 1, ele vai aparecer, ó, executando o caso 1 e 2 e executando 3. Por que ele executou 3? Percebam que não tem o break aqui, tá? Então, se eu quero, né, que ele execute só aqueles dois ali, eu vou colocar aqui, ó, o break. Então, quando eu coloco aqui esse break, ele executa o caso 1 e pula fora, tá? Me encerra. Tá? Se eu tiver aqui o número 2, ele vai executar o mesmo comando, ó, caso 1 e 2 e pula fora. Se eu executar o 3, só o caso 3, o 4 também, né? Só o caso 4. E se eu digitar um valor diferente, por exemplo, do número 6, ele vai colocar que entrou no default. Tá? O que eu coloquei aqui para mostrar também para vocês? As possibilidades que você tem aqui desse tipo de entrada, tá? Então, se eu não pegar aqui um número inteiro e pegar uma string, tá? Então, eu posso colocar aqui, ó, casa. Casa, cachorro. E aqui, por exemplo, água. Tá? Então, percebam ó, que eu preciso utilizar as aspas aqui. Então, se a minha variável A receber aqui como string a palavra casa, ele vai executar aqui. Se ele encontrar a palavra cachorro, ele vai executar a segunda opção. Se ele encontrar a palavra água, vai executar a terceira. Tá? Se não for nenhuma dessas, ele vai executar o default. Tá? Então, rodando aqui, tá? Se eu colocar aqui, ó, casa, tá? Lembrem que vai ter que ser exatamente igual, certo? Então, se eu digitar casa, começando com maiúsculo, ele vai entrar no default, tá? Então, lembre que ele executa aqui o equals, tá? Ele não executa o equals ignore case, ele executa o equals, tá? Ele avalia a partir do ponto de vista do equals, tá? Do método equals. Tem um aqui, por exemplo, o água, né? Também com acento, tudo bonitinho para ele poder entrar direitinho, tá? Cris, e se eu precisar usar um char, tá? Uma letrinha só, o que é que eu faço? Aí vocês precisam alterar, tá? Para que vocês tenham uma leitura aqui. Uma leitura de um caractere apenas, certo? E aí, esse caractere apenas, eu tenho, tá? Eu tenho primeiro, vocês têm que ter uma modificação aqui na leitura, certo? Então, além de receber aqui uma string, vocês têm que pegar a primeira da string, tá? Então, essa é a forma mais natural de vocês fazerem essa leitura aí de um caractere, tá? Então, vocês conseguem aqui pegar o caractere de acordo com a palavra que vocês utilizaram, né? A posição 0 da string, então a primeira letra dessa string é que vai ser avaliada. E ele vai avaliar aqui com esses cases que estão aqui. Ou a letra C, ou a letra H, ou a letra A, tá? Então, se eu executar aqui, tá? Se eu coloco a letra C, olha lá, ele vai lá e executa dessa forma. Se eu colocar aqui o C maiúsculo, tá? Então, ele não considera que seja igual, certo? E aí entra no default. Beleza? Então, tranquilinho, né? Então, só para reforçar aqui, ó, nesse caso aqui, se eu botar o C, ele vai colocar tanto o 1 e 2 quanto o 3. Tá? Ele vai executando
tudo que encontra aí até encontrar o break, tá? Até chegar no comando break. Certo? Simplesinho. Eu deixei aqui também um comentário em relação ao double, tá? Ao tipo double. Só para realmente mostrar para vocês que ele não vai poder, tá? Então, ele já sinalizou aqui, ó, logo na leitura da variável, que não pode. Então, olha lá, ó, o switch não pode, tá? O valor não pode ser do tipo double. Somente inteiros, tá? String ou variáveis enum, tá? São permitidos. Então, enum vocês ainda não trabalham, tá? Com a classe enum. É algo mais avançado, tá? Que vocês ainda não têm esse conhecimento. Beleza? Então, a gente não vai se preocupar ainda com o enum. Certo? Então, se eu colocar aqui, ó, um double, e vamos dizer que eu coloco aqui o número 2.6, por exemplo, tá? Deixa eu botar aqui o número, vou botar 4 e vou botar aqui 8, por exemplo, tá? Então, perceba que ele não chega nem a reclamar desse valor de cá, tá? Ele já vai reclamar desses valores aqui. Se eu colocar aqui, ó, int, mudar para int, tá? Ele deixa de ter... Devia ter tirado o comentário do outro, mas tudo bem. Deixa de dar problema aqui, deixa de dar problema aqui, e ele começa a dar problema aqui, ó, na leitura. Porque você não pode converter aí o double no int, né? Porque o A aqui está como inteiro. Certo? Então, números reais não podem ser utilizados aí no comando switch, tá? Para valores aqui do caso. Certo? Só inteiros, strings e caracteres, tá? Só essas 3 opções aqui. Bom, tem um exercício aí do switch, tá? Então, a loja fornece 10% de desconto para funcionários, 5% de desconto para clientes VIPs. E aí eu quero que você faça um programa que calcule o valor total a ser pago por uma pessoa. Então, o programa deve ler o valor total da compra efetuada e um código que identifique se o comprador é um cliente comum. Então, o código vai ser 1. Se é um funcionário, código 2. Ou se ele é VIP, código 3. Tá? Então, vamos lá. Pronto. Então, estamos aqui com a questão, tá? Do exemplo aí. Então, ele diz que eu preciso ler um valor, então, um double, valor. E ele precisa ler também um código, tá? Um int código. Certo? Vou pedir aqui para o usuário digitar o número. Digite o valor da compra. Então, double valor é igual a dados.nextDouble para fazer essa leitura. E vou pedir depois para ele digitar o código, tá? Digite o código. Poderia ser mais específica, digite o código 1, 2 ou 3, tá? Poderia mostrar, né? 1 para funcionário, 1 para cliente comum, 2 para funcionário e 3 para VIP, tá? Seria o ideal. Não vou colocar aqui só para não ficar extenso, mas vocês já sabem desses detalhes aí, tá, gente? Então, vamos lá. Então, tenho aqui o valor e tenho aqui o código. Bom, e aí eu vou aplicar o meu switch, tá? Então, ó, switch, variável que eu preciso avaliar, que no caso aqui vai ser a variável código que eu vou avaliar. Abro chaves, tá? Quando eu dou enter, ele já fecha chaves para eu não ficar perdida, né? No abre e fecha de chaves aí. Caso seja aí a opção 1, ele é um cliente comum, tá? Então, se ele é um cliente comum, ele não tem desconto, tá? Então, vou só colocar aqui, ó, um sysout, valor a pagar. Vou deixar o cifrão já aqui e vou colocar aqui valor. Tá? Claro que vocês poderiam fazer bonitinho com formatação, tudo ok, tá? Então, se for o caso 1, ele é um cliente comum, ele não tem desconto. Se for o caso 2, que é que ele faz? Ele vai dar
um desconto para funcionário que é de 10%, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vou copiar e vou já fazer o cálculo aqui, ó. Então, se é de 10%, então o valor vai ser, ele vai ter que pagar 90% do valor, tá? Então, vezes 0,9, tá? Então, 90% do valor é o que ele vai pagar, 10% foi de desconto. E por último aqui, no vezes 3, eu tenho um desconto aí de 50%. Então, ele vai ter que pagar os outros 50%. Ou 50 não, 5, gente, desculpa, 0,05 ou 0,95, que é o que ele vai pagar. 5 é desconto, então o que ele vai pagar é 0,95 do valor, tá? Pronto, eu posso botar aqui o default, informando que o código inválido, né? Código inválido. Certo? Pronto. Então, essa é a questão. Vou colocar aqui. Deixa eu abrir aqui. Então, digite aí o valor da compra. O que é que eu tenho aí de valor da compra? Vamos botar aqui, por exemplo, um valor fácil, né, da gente fazer o cálculo, 100. E o código, eu vou botar código 1, tá? 1 comum, certo? Então, um comum, o que é que eu tenho aí? Então, o valor vai ser exatamente o mesmo. Se eu tiver 2, daqui a pouco eu vejo o que é que ficou dando erro. Foi lá no 6, eu deixei alguma coisa, porque eu deixei lá no 6 com o double, tá? Por isso que ele está dando esse erro. Digite o valor 100 e o código 2, tá? Então, R$90 que ele vai pagar, porque ele vai ganhar 10% de desconto. Certinho? Por último aí, o meu código 3. Eita, botei o valor da conta 3, mas tudo bem. Deixa eu ir de novo. Tá. Então, 100 e o código 3, então R$95, porque só tem 5% de desconto. E caso eu coloque um código que não existe, tá? Então, eu tenho aqui 100 e um código que não existe, um código 5, por exemplo, tá? Então, ele vai me dizer que o código foi inválido. Certo? Então, utilizando aí o nosso comando switch, tá? Para resolver uma questão. O que é que eu quero mostrar aqui para vocês, que é um plus também, tá? É uma coisinha a mais. Ah, Cris, quer dizer que eu tenho que executar dessa forma, eu vou ter que utilizar dessa forma? Não, tá? Vocês não vão precisar utilizar isso aqui não, tá? Mas quem quiser é válido, tá? É bem interessante. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou definir o que a gente chama de um text block, tá? Vou colocar até o nome aqui da variável como text block, para vocês entenderem. O que é que eu tenho aqui nesse text block? Text block é uma estrutura que eu posso colocar várias linhas, quebra de linha, tá? Então, eu já organizo do jeito, a formatação do jeito que eu quero, tá? Como eu quero essa saída. Como é que eu faço para definir um text block? Para definir um text block, a gente precisa colocar 3 aspas duplas e dar um enter, tá? Dar uma quebra de linha. Então, quando eu faço isso, ele já começa a reconhecer inicialmente que eu estou tratando de um text block. Então, eu posso colocar aqui, ó, códigos. Cliente comum. 2, funcionário. E 3, cliente VIP. Certo? Prontinho. E aí, aqui, eu vou colocar um ponto e vírgula. Meu mouse está meio doido, ele está dando duplo clique de vez em quando. Pronto, ponto e vírgula. Tá? Então, o que é o text block? O text block é isso aqui. Tá? É um bloco de texto. Percebam que eu não coloquei barra N para pular linha, não fiz nada disso. Agora é o seguinte, aqui eu só criei a string, tá?
eu quero fazer a impressão dessa string. Então, o que é que eu vou fazer? Eu posso colocar aqui, ó, no sysout aqui, eu posso colocar um sysout aqui. Vou colocar em um só para ele, tá? E vou colocar aqui, ó, a variável textBlock. É o que eu quero que ele faça a impressão. Vou rodar para vocês darem uma olhadinha como é que fica, tá? Olha lá. Digite o valor da compra, 100. Olha o que ele fez, tá? Ele mostrou já na formatação que eu pedi. Detalhe, sempre ele vai considerar aqui uma quebra de linha aqui por último, tá? Por isso que ele dá esse espaço aqui ó, em relação à próxima, tá? Existem algumas formatações que você pode colocar para que você retire essa linha aqui, tá? Mas no momento não é o foco para a gente os detalhes do textblock, mas sim para facilitar a vida de vocês não estarem incluindo vários systems ou ter que ficar preocupado em colocar barra N. Então, isso aqui já resolve para vocês essas impressões assim de muitas linhas. Cris, eu sempre tenho que declarar primeiro aqui uma variável de string para depois jogar ele aqui dentro do sysout? Não. Vocês poderiam vir direto aqui ó, com a estrutura de textblock, tá? Então, vocês poderiam vir diretamente aqui ó, e colocar aqui no lugar desse. O que é importante? Vocês vão ter que usar as 3 aspas e vocês precisam dar essa quebra de linha para o próximo, senão ele não vai reconhecer, tá? Eu vou aqui comentar esse outro aqui, só para que não fique dúvida com vocês que eu executei algo que não era o que a gente estava planejando, tá? Então, eu posso colocar o textblock aqui dentro do print, sem problema nenhum. Esse recurso, gente, a gente utiliza mais quando a gente está trabalhando já com acesso a banco. Então, quando a gente precisa fazer algumas consultas ao banco, a gente tem um formatozinho, né, que vocês vão ver ainda em banco de dados, né? Tem uma estruturazinha que a gente utiliza, né? Select from, colocar o que é que a gente quer selecionar, from da tabela que a gente quer selecionar, se quer algo específico, se tem alguma condição. Então, tem algumas coisinhas que a gente vai trabalhar em banco de dados que vocês vão poder fazer essas consultas mais rebuscadas, tá? Mas como vocês ainda não estão trabalhando com banco, mas já fica a dica para vocês do trabalho com o textblock, tá? Então, se eu executar aqui, ó, ele vai dar o mesmo resultado que vinha dando antes, tá? Então, 400, olha lá, ele vai lá e vai fazer a impressão também nessa quebra que a gente quer. Então, vocês podem utilizar tanto criar aqui uma variável string, né, que é um textblock. Cris, eu preciso usar essa palavra textblock? Não, tá? Isso aqui é só para mostrar para vocês. Quanto vocês podem colocar o textblock direto aqui dentro do sysout, certo? Que não tem problema também. Ok? Então, é isso, utilizando aí o comando switch. Bom, e aí o último comando que eu tenho aí para mostrar para vocês é o condicional ternário. Então, o que acontece no condicional ternário? Ele é um recurso de tomada de decisão e ele é similar ao if-else. Então, ele vai ter uma instrução, tá? Para que vocês utilizem caso dê verdade e uma instrução caso seja falso, tá? Então, qual é a instrução? Como é que a gente vai colocar isso aí? Então, a gente vai ter aqui, ó, abre chaves, uma expressão booleana. Então, se n é maior do que 10, por exemplo, tá? Então, uma expressão que vai retornar um booleano, se é verdadeiro ou falso, tá? Então, uma condição aqui. Bom, aí é como se ele estivesse fazendo a pergunta, né? Então, ele coloca aí uma interrogação, né? Ele está avaliando se isso é verdade ou não, tá? Se for verdade, ele vai cair aqui nesse primeiro código, tá? Caso contrário, ele vai cair no segundo código, tá? Então, basicamente, ó, executado, caso a expressão seja true, tá? Seja verdade, ele executa o que está aqui. Caso seja falso, ele executa outro passo. Olha lá, ó, um exemplinho para vocês. Então, eu posso colocar esse condicional dentro já do meu sysout, por exemplo, tá? E aí ele vai imprimir exatamente o que eu quero aqui. Cris, eu só posso fazer impressão? Não. Vocês podem fazer, por exemplo, uma atribuição aqui dentro, vocês precisarem fazer uma determinada conta,
né? Então, esse daqui, ele avalia se está na primeira quinzena ou na segunda quinzena de um mês. Então, a partir do dia, né? Se o dia for menor ou igual a 15, né? Se der verdade, realmente ele for menor ou igual a 15, está na primeira quinzena. Caso contrário, vai estar na segunda quinzena, certo? Mas vocês podem utilizar também esse comando aí para avaliar, né? Se você deve somar um número ou multiplicar, por exemplo, tá? Então, você bota uma condição, se a condição for verdade, você faz uma determinada conta, caso contrário, uma outra conta. O que vocês têm que entender é que essa é uma codificação simplificada, tá? De apenas uma linha. Então, não adianta você querer colocar aqui, né? Fazer 2, 3 instruções, caso a condição seja verdade ou caso ela seja falsa, tá? Então, a ideia aqui é que você tenha uma estrutura simples para fazer uma avaliação simples, tá? Então, não queira, porque é mais simples, uma linha só, e tentar ficar colocando um monte de código aqui, tá? E aí não vai dar certo, certo? Então, ela é similar ao if-else, mas tem essa codificação aí em apenas uma linha, tá? E para que você consiga ficar legível, não esqueça, você vai colocar realmente uma instrução aqui só, tá? Bom, é isso. Espero que eu tenha sido clara com vocês. Segue, então, para que vocês utilizem esses condicionais aí nas estruturas de vocês. Se alguém já entregou atividade, que eu vi que teve gente que entregou atividade, tá? Vocês refaçam, tá? As que tem menu utilizando o switch, ok? Para que vocês possam fazer essas implementações. Se quiser também pegar alguma, por exemplo, se eu não me engano, a primeira questão, dá para você utilizar o condicional ternário, por exemplo, tá? E aí, para que vocês possam também fazer esse trabalho. Certo? Bom, é isso. E aí, no nosso próximo encontro, vamos às correções da nossa lista. Valeu, galera. Tchau, tchau.